Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar, tentando ajudar aí a dúvida de um amigo, como ele vai fazer usinar aqui o material para que ele consiga fazer um molde de preenchimento. Especificamente aqui uma raquete na qual parece que ele está tendo um pouco de dificuldade a respeito da questão do cabo ser um cabo oitavado. Então eu já vou mostrar aqui como vai ser feito esse processo. Então vamos lá, sempre mencionando que o Aspire ele é um pouco mais limitado na questão de modelagem, mas sim, dá para fazer muita coisa diretamente aqui no programa. Menciono isso já que muitas vezes é mais fácil utilizar um programa de modelagem 3D para desenhar ali o item, o objeto, e depois só importar para cá para gerar o percurso de corte, tá ok? Mas vamos mostrar aqui como eu faria. Tá? Pode ser que tenha outras maneiras mais fáceis, mais eficientes, mas como eu faria esse processo. Então, nesse primeiro momento, acho que é melhor até eu começar do zero aqui. Deixa eu só copiar isso daqui para mim não precisar desenhar depois de novo. Ctrl C. Vamos começar do zero aqui. Fechar esse. A dúvida foi postada num outro vídeo que eu estou falando a respeito da questão de trabalhar os dois lados do material. Nessa situação de molde não se aplica. Não se aplica porque para trabalhar os dois lados a gente conseguiria fazer uma raquete, sim, trabalhando de um lado e do outro. A gente teria uma raquete, por exemplo, se fosse na madeira, uma raquete de madeira. Na questão do molde, a gente vai precisar trabalhar simplesmente de um lado. Se for uma peça totalmente simétrica, ou seja, depois que a gente tiver essa primeira peça, essa primeira metade do molde pronta, a gente só precisa fazer outra idêntica. Só que assim, de um lado vai ter um detalhe, do outro... de um lado é totalmente liso e do outro tem um detalhe. Aí sim, aí são dois moldes diferentes. Mas se for uma peça totalmente simétrica, você vai preparar uma metade e depois vai produzir duas dessas. Juntando, você vai ter um molde para fazer uma peça inteira. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa considerar? As dimensões maiores que esse nosso objeto que a gente vai querer depois moldar, ele vai ter. Então vamos supor que a parte da ponta da raquete ali, a espessura dela, vai ficar com 20, porém o cabo ele vai ter 40 de espessura. Tá? Então a gente já sabe que em determinada parte desse item, desse objeto, nesse caso a raquete, vai ter 40 milímetros de espessura. Só que como a gente está falando de um molde que vai ser duas metades, então a gente considera a metade desse valor. Se o cabo vai ter 40, a metade vai ser 20. Se a parte que vai ter a maior altura, maior espessura tem 20, o material que eu vou usinar tem que ter uma espessura superior a 20. Então, por isso aqui eu estou colocando 20. Aqui o tamanho da área de trabalho, aí cada um define como gosta de trabalhar. Se gosta de colocar a área toda da máquina, depois vai posicionar o material ali no local certo. Ou se já quer trabalhar com a área de trabalho exatamente do tamanho do projeto. Eu vou deixar grande assim, tá? Mas aí são detalhes. Nessa questão ali que eu acabei de mencionar, da espessura e tal, cara, quando a gente vai trabalhar com modelagem, é muito importante seguir a ordem correta. Se eu percebo que eu cometi algum erro durante já a modelagem e tal, e tento voltar aqui, eu vi agora que eu preciso mudar a altura. Aí eu já tinha gerado um percurso, mudo aqui, o computador recalcula, nesse recalcular muitas vezes dá erro, tá? O Aspire ele não é um programa específico para modelagem 3D, tá? Naquela questão que eu disse, um pouco mais limitado. Então, atenção a cada passo do processo. Agora aqui eu vou colar o que eu já tinha desenhado, mas nessa parte aqui não tem segredo, eu vou explicar aqui o que eu fiz.
Aqui eu peguei a elipse. Isso daqui seguiria, obviamente, os desenhos técnicos aí que você quer, de acordo com o resultado que você busca. Desenhei a elipse, daí eu peguei a partezinha aqui do cabo que vai ser retinha e tal. E simplesmente utilizei a tesoura, fiz isso daqui, daí eu já teria exatamente como eu fiz aqui. Agora aqui vamos à explicação dessa outra parte aqui. Essa linha aqui, simplesmente aqui, ó, ela representa a parte do cabo que vai ser oitavada. Então vai ter uma partezinha que vai ser reta e vai ter uma partezinha que vai ser oitavado. Esse quadradinho aqui representa a entrada que a gente vai deixar para colocar o material ali depois para fazer, para preencher o molde. E esse quadrado que está por fora aqui representa o que seria a forma do molde. Eu vou até aumentar ela um pouquinho aqui. Então aí cada um faz de acordo com o que acha que é melhor. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Na questão da forma aqui, daí se você quiser que tenha parafusos e tudo mais, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas aí você faria os furinhos e tal, para depois prender com parafuso. Isso são detalhes, vamos focar aqui na modelagem, no processo de fazer um molde. Então entenderam? Vai ter um quadrado que vai limitar, que vai ser o tamanho da forma. Aqui eu já tenho a parte da ponta e uma parte do cabinho que vai ser reto. Essa linha aqui determina aonde a gente vai fazer o cabo oitavado. E aqui vai ser a entrada de material. Agora vamos na questão do cabo oitavado. Aqui no Aspire tem essa ferramenta aqui que é polígono. E daí você determina o tanto de lados. E aqui você determina o raio para ele já criar um polígono com as medidas exatas. Aqui eu coloquei 20. Por que 20? Aquela questão. O nosso cabo a gente quer que tenha 40. 40, ok? Como a gente vai modelar metade da raquete, fazer metade do molde, então a gente precisa, nesse primeiro momento, a gente coloca o total, tá? Total, vai ter 40, vamos colocar aqui, ó, criou com 20. Porque não tem como criar uma metade. Então ele criou aqui, ó, eu sei que na totalidade aqui, ele está com um raio de 20, ou seja, ele tem 40 por 40. Para utilizar o nosso molde, a gente precisa dividir esse perfil aqui, ou na verdade dividir esse vetor, para criar um perfil que seja exatamente a metade. Para isso também não tem segredo. Juntou aqui, atravessou uma reta, aí pega a ferramenta tesoura, corta uma metade, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Vamos apagar esse aqui e vamos usar esse. Beleza, eu já tenho o meu perfil aqui, ó, oitavado. Só que, enfim, o perfil que vai resultar num cabo oitavado. Só que aqui a gente teria metade, a exata metade desse perfil, tá? Esse perfil, ele já carrega informações exatas da altura que ele vai ter e a largura. E segue o desenho do projeto de cada um. Esse perfil vai ser aplicado ao longo desse vetor aqui que a gente determinou aqui, ó. Eu criei um vetor aqui, vamos supor que ele vai ter aqui, ó, 120 milímetros ou 12 centímetros, vai ser a parte que vai ficar oitavada. Agora já vamos entrar aqui na parte da modelagem. Supondo que o cabo vai ter aqueles 40. Toda a parte aqui da raquete e essa partezinha reta aqui, ela vai ter 20, então a gente sempre considera metade. Essa parte que depois de pronto o item, preenchido o molde e tal, ela vai ter que ter 20. Aqui a gente vai fazer com que ela tenha 10 na hora de modelar, porque é uma metade. Vem modelar. Nesse caso aqui, como estamos falando na situação mais simples, fosse reta e tal, vamos utilizar o perfil plano e vamos determinar aqui 10. Ó. E vou aplicar. E o resultado é isso daqui. Ó.
Tá vendo? Já criei a parte da frente. Agora vamos trabalhar aqui a parte do cabo. Para a parte do cabo, a gente vai utilizar a ferramenta extrudir ao longo do vetor. Eu vou pegar esse perfil que eu criei, poderia ser qualquer perfil, poderia ser arredondado, poderia ter um outro detalhe, e vou extrudir ele ao longo deste vetor. Então o que eu faço? Seleciono aqui esse vetor. A ferramenta é essa terceira aqui, ó, extrudir forma ao longo do vetor. Clico em usar seleção. Então eu já peguei isso daqui e agora eu vou selecionar esse perfil. Ó. Tá vendo? Selecionei esse perfil e apliquei. Agora a gente já tem esse resultado. Ah, mas aí, nesse caso, se você quisesse fazer uma raquete, já que o molde aqui, ele está positivo, entenderam? Se eu ponho para usinar, ele faria tipo aqui metade da raquete. Só que eu deixei desse jeito para, digamos, ficar de mais fácil visualização. O que a gente precisa quando é molde é uma modelagem negativa. Ela tem que estar abaixo da superfície e tal. Agora aqui ainda para ficar mais fácil, de uma maneira mais correta de fazer também, agora o que você faz? Você vem aqui, segura a tecla Ctrl e vai selecionar o primeiro vetor, a ponta, e o cabo. E o que a gente vai fazer? A gente vai tornar isso daqui uma peça única, vindo aqui nessa opção. Ó. Opa, essa daqui. Cozinhar os componentes. Cliquei. Agora, esta peça é uma peça única. Antes a gente tinha o cabo e tinha a ponta. Agora, a gente simplesmente precisa inverter esse modelo para que seja trabalhado isso daqui. Isso daqui não vai ser um relevo, isso daqui vai ser como se fosse um entalhe. Então, vai ser uma questão de, a grosso modo, um buraco onde vai ser preenchido. Vem aqui no componente, ó. Esse primeiro sempre é positivo, ele vai criar aqui baseado nos vetores para cima. E aqui, ó, para baixo. Então, a gente já fez aqui o que a gente precisava. Então, ele está negativo. E vamos aqui agora para simulação. Deixa eu fixar aqui. Sempre mencionando também, para trabalhar com relevo, usinagem, entalhe, essas coisas e tudo mais, sempre vai ter aqui a opção percurso de desbaste 3D e aqui o de acabamento. O de desbaste a gente utiliza quando a gente quer remover material. Às vezes vai precisar remover muito material. O que a gente faz? A gente coloca uma fresa mais grossa, gera o percurso, ele remove uma quantidade de material e depois a gente entra com a ferramenta de acabamento. Nessa situação aqui, começar uma simulação, eu já vou partir para o percurso de acabamento, ok? Mas lembre-se sempre disso. Aqui, já na parte da usinagem e tudo mais, tem essas opçõezinhas aqui, ó. Essa primeira, ela trabalha a usinagem simplesmente em cima do modelo que a gente criou, nessa areazinha aqui. E digamos aqui que tem uma possibilidade de você deixar um espacinho quanto você quer que exceda aqui, isso daqui. Essa segunda opção, ela trabalha todo o material que você colocou inicialmente. Óbvio que nessa situação que a gente colocou praticamente a área da máquina toda, não faz o menor sentido. Mas às vezes se você tivesse determinado que a sua área de trabalho fosse já exatamente do tamanho do molde, seria uma opção. Ou aqui também tem essa opção de Select Vetor. Eu posso selecionar esse quadrado e dizer para a máquina, trabalha tudo que tiver aqui dentro. Tá? Aqui é a opção que eu vou utilizar. E vamos calcular. Essa daqui também funcionaria, tá? Sem problema algum, é de modelo, mas vamos utilizar essa do quadrado aqui. Selecionar o vetor e vamos calcular. Então, tá vendo? Ele calculou tudo que estava dentro do vetor quadrado. Óbvio que como o quadrado está rente com a superfície do material, aqui a fresa só vai passar, digamos, lambendo o material. Não vai usinar nada do material, pode ver. Está bem na superfície. Às vezes isso é bom para ir...
Vamos supor que o material tem alguma irregularidade ali também e tal, ele já ajuda, porque ele vai dar aquela removida, mas se tiver retinho ele não vai remover nada. E vamos simular aqui, ó. E teria esse resultado. O que está faltando agora aqui? Agora a gente precisa fazer a entradinha aqui por onde vai ser feito o preenchimento desse molde. Vai ser por cima, vai ser por tal. Eu decidi que vai ser feito aqui por baixo. Mas cada um pode colocar no lugar que quiser. Então aqui está criado um quadradinho. Esse quadradinho aqui que é a entrada, cada um também coloca do tamanho que quiser. Eu defini desse tamanho. Eu venho aqui no criar percurso de preenchimento e vou rebaixar essa forma aqui, ó, até 10 milímetros. E vou calcular. Pode ver que ele vai fazer uma entradinha bem aqui, ó. Bem aqui. Vamos simular. Tá vendo? Ele já fez a entradinha ali. E por fim aqui seria a parte de recortar a forma. Vamos dizer que a forma minha fosse ser uma forma quadrada. É aquela hora que eu quero que tenha furos para prender com parafuso e tal, aí cada um define qual seria a melhor opção. Vou vir aqui, vou selecionar recortar e vou colocar aqui até que profundidade. Eu vou deixar com 30 aqui só para vocês verem que vai dar aquele erro. Esse erro, na verdade, é uma informação. Definir aqui por fora. Tá vendo? Você está dizendo que quer que corte até 30 milímetros, mas o material só tem 25, vai furar. Por que ele dá esse alerta? Porque muitas máquinas têm a superfície da mesa de metal. Então você está cortando madeira, a fresa atravessar a madeira e entrar no metal vai quebrar. Tá? Só deixei até para mencionar que acontece. É um erro simples. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 25, daí já não dá o erro. Calcular. E dou um play. Então, como resultado, a gente teria isso daqui, ó. Tá vendo? Aí aquela questão, é uma peça simétrica? Sim, é uma peça simétrica. Eu só preciso preparar duas partes dessa. Quando eu juntar uma com a outra e fazer o preenchimento, tá feito. Só que no cabo aqui fosse um formato diferente e tal, aí já é outra questão. Aí tem que desenhar outra peça. Ou se tivesse algum detalhe em um dos lados. Mas se for simétrica, você vai desenhar só uma dessa e vai preparar duas peças dessa. Ou seja, vai usinar duas, juntando, fazendo o preenchimento, você teria a sua raquete que, como resultado do item, sairia uma raquete que nessa parte da ponta teria 20. Aqui é a metade do molde, só tem 10. E o cabo aqui teria 40. Como aqui só é metade do molde, tem apenas 20. Mas juntando, teria isso como resultado. Beleza? Espero que tenha ajudado. É óbvio que existem maneiras diferentes de se chegar ao mesmo resultado. Eu fiz assim, meio que da maneira que eu achei que ficaria mais fácil, mais prático. Tá? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?